Rádio Petroleira apresenta programa Anistiandos e Anistiados em Ação. Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Anistiandos e Anistiados em Ação. Programa que é de responsabilidade da... Na verdade, não é uma secretaria, mas é uma comissão, né? Comissão dos Anistiados do Sindipetro RJ, cujo membro, nosso professor Ivan Luiz, faz presente sempre na primeira terça-feira do mês. Tá tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. É bom esclarecer aos nossos ouvintes que têm interesse nessa luta que é a anistia, que ficou uma das últimas coordenações do Sindipetro. Ficou definido que a comissão de anistia do Sindipetro RJ é composta pelo Francisco Soriano, né, pela Fabiola Mônica e por mim, professor Ivan Luiz, tá certo? A tríade. É, uma trilogia aí bacana. Inclusive hoje nós vamos fazer uma entrevista com a nossa companheira Fabiola Mônica, que ela esteve em Brasília nos 34 anos da lei da anistia. Hoje, então, ela será a nossa entrevistada, já que ela ficou impossibilitada de vir até o programa, porque estava participando de uma reunião também lá na Passos 34, e aí não dava para ela ficar em dois lugares simultaneamente. Não tem o dom da ubiquidade. Concomitantemente fica difícil. Depois nós vamos falar alguma coisa aqui também sobre a isenção do imposto de renda sobre as verbas indenizatórias, né? E também vamos comentar uma carta que foi encaminhada por alguns companheiros nossos da ex-Interbras, que foi encaminhada à senadora Ana Rita e ao deputado Chico Lopes. Mas, enquanto nós aguardamos o nosso operador DJ colocar a nossa diretora Fabiola Mônica na linha. Já está na linha. Já está na linha. Então, Fabiola, uma boa noite para você. Boa noite, companheiro. E hoje, então, nós estamos aqui realizando mais um programa da Comissão de Anistia do Sindicato. Eu expliquei aqui que a comissão é composta por você, pelo Soriano e por mim, né? E nós agora nós estamos centralizando, porque havia uma certa pulverização. Então, agora, qualquer assunto pertinente à anistia, então, nós teremos que obrigatoriamente estar participando. Então, hoje, nós queremos saber também, esperar que o nosso querido Paulo Morani, que ele foi anistiado, estava faltando só um complementozinho final. Nós estamos querendo saber, nós e alguns companheiros também estão querendo saber se Paulo Morani já voltou, se não voltou e tal, entendeu? Isso estava no finalzinho só para ele retornar. Então, na nossa pauta hoje, nós vamos tratar da reunião com o RH da Petrobras, que a gente teve uma participação lá, dos 34 anos da lei da anistia, e falar também sobre a possível isenção do imposto de renda na anistia, que tem aí uma certa polêmica. Então, Fabiola, como você esteve lá em Brasília, né, participando desses 34 anos da lei da anistia, que na realidade ela ainda não é totalmente restrita nem plena, está cheia ainda de alguns meandros. E, inclusive, como dizia o grande nosso querido Barbosa Lima Sobrinho, uma anistia mal feita, ela acaba penalizando duas vezes. Então, nós ainda precisamos cumprir algumas etapas da lei da anistia. Mas comenta conosco, Fabiola, por favor, sobre a tua participação lá nos 34 anos da lei da anistia em Brasília. Sim, Ivan, foi, assim, muito boa participação, assim, do Sindipetro RJ, né, frente a esse seminário dos 34 anos da lei de anistia, um momento de reflexão. Então, lá nós, no local lá do auditório do Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, certo, muitos anistiandos e anistiados pela metade, pode crer que existe isso. Tem certeza. Eles inventaram isso, né? Estavam lá para poder, ao mesmo tempo, ter este momento de reflexão lá na Câmara e comemoração, apesar de não ser a lei de anistia que nós queremos, inclusive
A deputada federal Luísa Erundina, ela está com um projeto de lei e está tramitando, mas não está tanto tramitando, está um pouco que parado, né? Para poder, vamos dizer assim, endireitar, né? Esse projeto de lei tem a proposta de endireitar a lei de anistia, e ela propicia também anistia para os torturadores. Isso é uma aberração, apesar da lei da anistia ser uma lei muito boa, que propiciou a volta de vários lutadores que estavam, né, para fora do Brasil, sem conseguir voltar para a pátria. Milhares voltaram depois dessa lei de anistia, mas infelizmente ela tinha esse problema, ainda tem esse problema com ela, de anistiar também os torturadores. Teve a mesa de abertura, estava lá o deputado Henrique Eduardo Alves, o José Eduardo Cardoso, a Maria do Rosário, ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a senadora Ana Rita, que é a presidenta da Comissão de Direitos Humanos, o senador João Capiberibe, que é o presidente da Subcomissão da Memória, Verdade e Justiça da Comissão de Direitos Humanos, que hoje está comentando que é uma vergonha nacional. Depois você comenta sobre isso, né? Então, ou seja, estava lá também a representante da coordenadora da Comissão Nacional da Verdade. Também estava lá. E teve a primeira mesa de expositores, com coordenação da Ana Rita. Ou seja, a deputada Luísa Erundina foi muito ovacionada, porque ela fez um discurso que eu gravei e que vou propiciar a vocês essa gravação, para poder socializar essa informação para vocês, que é assim, emocionante. Coloca na Rádio Petroleira. Transmitir aqui pela Rádio Petroleira, né? Eu estou querendo passar para vocês essa gravação. Nato Candal. Passar para vocês. Nato Candal. Exato. Eu vou passar para vocês. E depois teve a segunda mesa e o deputado Arnaldo Faria de Sá e o deputado Chico Lopes estavam lá falando também sobre os erros e sobre, assim, a demora, sobre a Comissão Nacional da Verdade, que ela está rachada, porque não tem, assim, os membros não estão se entendendo como a nação brasileira gostaria que estivessem se entendendo, sabe? Certo. Mas foi uma vitória, porque o pessoal também da ASTAP, estava lá o Adelino, né? Certo. O Adelino, o presidente da ASTAP. Foi uma das patrocinadoras, né? Da ASTAP. Foi uma das patrocinadoras, essa entidade, né? Exato. Estava lá, que é filiada à FENASP, também a ASTAP. E estava lá pedindo que as pessoas lá, que os trabalhadores, nossos colegas, companheiros de Duque de Caxias, velhinhos já, bem velhinhos, que realmente fossem anistiados, porque não é possível que eles não entrem na lei de anistia depois de toda a perseguição que eles sofreram no tempo da ditadura, né? É assim, uma coisa assim aviltante que eles não sejam anistiados e não se beneficiem dessa lei, que realmente não tem que beneficiar apenas os manda-chuvas. Bom, cai a ligação, a gente vai tentar entrar em contato de novo com a nossa querida Fabiola Mônica. Enquanto isso, professor,
vai fazer no meio de campo aí, né, professor? Não, porque ela está levantando algumas polêmicas muito graves, né? Quer dizer, a Comissão Nacional da Verdade, ela não pode envergonhar o Brasil, entendeu? Quer dizer, ela está tentando resgatar o princípio da existência dela, a finalidade da existência dela, é exatamente retomar a dignidade das pessoas, né? Então não pode ser uma vergonha, mais uma vergonha nacional. Portanto, quando ela foi nos alertou sobre o que está acontecendo em Brasília, aí é complicado. Parece que tem alguns deputados que fazem parte, votaram pela anistia do Danadão lá, entendeu? Não é Danadão, é Danadão. Já voltou ao ar? Já voltou, ele está fazendo a conexão aqui, já a gente vai ter a Fabiola. Alô, Fabiola, já está aguardando? Ok? Já está de volta aí, retomamos aí a nossa entrevista. Fabiola, continue, por favor. Ela quer saber. Eu parei até onde vocês me escutaram? Não, foi eu estava falando das TAP. Das TAP, exatamente. Das TAP, questionando por que os velhinhos lá, muitos velhinhos não foram contemplados com anistia. Você estava falando isso. Exato, esses velhinhos que eles enfrentaram esses torturadores assassinos que foram usados como fantoches pelo imperialismo contra o nosso país, né? Verdade. Então... esse é o seguinte, obviamente que essa lei de anistia, ela está ligada umbilicalmente, de uma certa forma, na Comissão Nacional da Verdade, porque através da Comissão Nacional da Verdade vai deslindar muitas coisas que ainda, tipo um quebra-cabeça, que ainda não foi montado para a gente entender realmente como tudo aconteceu e por que aconteceu, entendeu, companheiro Ivan? Claro. Tem muita coisa aí que ainda está muito obscuro, né? Isso. Gente desaparecida então, ainda. Existe uma unidade de mobilização nacional pela anistia, né? Inclusive dos próprios militares mesmo, né? E que só a união em defesa da soberania nacional pode unir uma nação. Então é importante que a gente saiba que não foram todos os militares que ficaram a favor desse golpe. Não, e se fossem muitos todos... foram punidos. E se fossem todos, realmente o dano à nossa nação seria infinitamente maior. Você vê o caso do gasômetro aqui, o cara foi cumprir a missão, na hora ele desistiu, ele falou, não vou fazer isso. Pode estar passando minha prima, minha mãe, pode estar passando alguém ali naquela hora, eu não vou explodir o gasômetro, né? Ali na rodoviária, aquele movimento imenso, o cara desistiu e saiu, foi em cana. Quando chegou no Campos Afonso, estava preso, tá certo? Então, essa operação Condor, ela trouxe muitas dores para o nosso Cone Sul, entendeu? Muitas dores. Por isso que essa operação tem que ser banida e tem que ser muito bem esclarecida. Não basta ficar só agora espionando e escutando a nossa presidenta, os seus assessores, nossos deputados principais aí, e muita gente sendo ouvido, sendo acompanhado, monitorado pelo governo estadunidense, e agora estão querendo repetir a dose na Síria e no Iraque, onde são os policiais do mundo, entendeu? Quer dizer, se houver qualquer chance de se manifestar contra o imperialismo, eles querem massacrar, entendeu? Mas continua lá para a gente não mudar nosso foco, desculpa. Mas então, eu vou, como eu já disse, socializar as informações que eu pude gravar, e vai ser muito importante que no próximo programa que você quiser, né, Ivan? Nós. Eu espero que no próximo, se você puder vir, será mas grande... eu vou socializar isso, claro. Eu espero que possa, sim. Então, na verdade, a gente não basta só se indignar. Tem que fazer como você está fazendo, Ivan, e meus parabéns para você, para o Candal, para todos da equipe aí, obrigado. De estarem fazendo essa divulgação das coisas que realmente valem a pena, porque nós precisamos mudar o país, nós precisamos formar nossos jovens
para uma nova visão sobre o mundo, né? E também formar os jovens sobre a ótica dos nossos interesses nacionais, a vastidão do nosso território, que exige, assim, que estejamos sempre atentos. Tem muito gavião de rapina, assim, atrás dos tesouros, visto que agora vai ter esse leilão enorme no Campo de Libra. Isso é um crime de lesa pátria. Mais uma atitude colonialista nossa, entendeu? Nós Exato. poderíamos agora deixarmos aí de ser colônia, ter uma cara própria, e os nossos governantes, baseado, eu sempre digo isso, eles têm que se... Os famosos contratos que foram estabelecidos, contratos que eles fazem para 100 anos, 200 anos, 300 anos, e aí o governo fala assim: eu não posso deixar de honrar os contratos, porque não honrando esses contratos o Brasil fica vulnerável, o Brasil perde credibilidade. Então, e não honrar esse contrato significa um grande sacrifício para a nossa população através do superávit primário, um grande sacrifício só para atender aos interesses dos banqueiros e do capital internacional, continuando de joelhos ao capital internacional. Certo, Fabiola? Certíssimo, Ivan. Então, Ivan, eu creio que eu já dei, assim, já entrei no assunto, né? Já dei a notícia. O Sindipetro esteve lá, inclusive com companheiros anistiandos e anistiados do Sindipetro do Rio de Janeiro, estiveram lá e foram no ônibus, numa caravana junto com o pessoal da STAP. Certo. E o pessoal estava lá aguerrido, com bastante faixas, com bastante garra, lutando pela anistia, uma anistia melhor, mais justa, e também para que seja feita justiça por todos aqueles que foram perseguidos e punidos pela ditadura empresarial militar. É isso aí, companheiro. Muito parabéns para vocês e que continuem nessa linha, nessa luta, viu, Ivan? Legal, legal. Inclusive, tá? também te parabenizar aqui no ar pela última reunião nossa, que foi muito bem administrada, muito bem organizada. E vamos ver se a gente consegue colocar aquela reunião nossa mensal. Nós poderíamos fazer o seguinte: colocar na primeira terça-feira do mês, né? Uma reunião mensal nossa da Comissão de Anistia com os anistiandos e anistiados que quiserem comparecer, porque aí já pegava o tema da reunião, já mandava fresquinho no ar para o próprio programa. Mas a primeira terça do mês é hoje. Não é a reunião da minha secretaria de aposentados? Mas termina mais ou menos. Aí teríamos que ver uma possibilidade de horários. Porque 5h30, 6 horas já terminou a reunião dos aposentados, normalmente, né? Até 6 horas já terminou. Se for a partir de 5h30... a gente poderia fazer entre 5h30 e 6h30, porque 7h30 eu tenho um programa. Aí sim, aí eu estaria presente. Vamos fazer entre 5h30 e 6h30. Vamos fazer sim. Né? Entre 5h30 e 6h30, a gente faz uma reunião, garante pelo menos uma agenda mensal. Pode ter, claro, pode ter outras, sem problema nenhum, mas uma ordinária. Uma ordinária, a gente poder definir assim, uma ordinária. Às 17h30, vou até escrever para não esquecer. 17h30 até às 18h30 no máximo, né? Início e fim. Podia ser de 17h30 até às 19 horas, sem problema. Mas aí para mim fica ruim, porque... Fica ruim, mas aí então você... teria que ser de 17h30 até 18h30. Porque eu tenho programa aqui na rádio, entendeu? 19h30. Tá. Aí Tranquilo, depois viria o programa da anistia. A gente faria isso... Mas se tiver que tocar reunião mais tempo, aí você ficaria, o Soriano, entendeu? Eu viria para cá, sem problema nenhum. Para fazer os finalmente, de repente. Vamos combinar então, primeira terça-feira do mês. Sim, né? Sim. Essa agora seria uma primeira terça-feira do mês, a reunião da anistia. Vamos anunciar já aqui, para todo mundo saber, né? Certo. Primeira terça-feira do mês, reunião da Comissão de Anistia. Combinado, então. Tranquilo. Tá certo? Então tá bom, vamos passar para o nosso querido Soriano também. Boa noite para todos, companheiros. Valeu. Obrigado aí pela tua atenção, Fabiola. Tá certo? Estamos aí então com o programa Anistiados e Anistiados em Ação. Professor Ivan Luiz. Rapaz, nós temos
agradecer a nossa companheira Fabiola, é porque nós comentamos que ela iria passar, transmitir aquilo, socializar, né? A ida dela a Brasília, ela esteve lá, foi até um sacrifício pessoal, porque ela não poderia ficar muito tempo sentada, que estava tratando do joelho, ela nem comentou isso aqui, mas eu quero dar os méritos a ela desse sacrifício que ela fez em ir lá em Brasília, com esse problema físico que ela está tratando ainda, né? E ela realmente não quis dar-se uma ênfase maior, mas a Comissão Nacional realmente está virando uma vergonha nacional. Agora, nós temos também, rapaz, que dar o méritos aqui a alguns companheiros nossos, ex-Interbras inclusive, quando foi encaminhado uma carta à senadora Ana Rita e ao deputado Chico Lopes. Então eu quero socializar, né, essa carta aqui para os nossos companheiros. Prezados senadora Ana Rita e deputado Chico Lopes, as comissões que representam, patrocinam oportunamente o citado evento, no caso aí, né, da anistia, ele encaminhou comentando o seguinte: como anistiado, espero que seja muito esclarecedor, proveitoso e tenha muita repercussão. Repercussão com fulcro de reconhecimento e devida implementação das várias leis de anistias. Aí aqui abre-se um parêntese e comenta-se que dentro do período de 34 anos outras leis surgiram. Então, quando se fala de várias leis de anistia, que a lei que contemplou nossa querida aí Fabiola e nosso querido Soriano, foi a Lei 10.559, essa lei que fez 34 anos. Mas, porém, depois dessa lei já aconteceram várias outras leis, inclusive a Lei 8878/94, a qual esses companheiros pertencem. Essa lei comemorou 19 anos. Quer dizer, quando a gente vê uma lei que comemora 19 anos, era para que todos os problemas envolvendo esses contemplados aí por essa lei já teriam que ter sido resolvidos, equacionados, porque 19 anos não é brinquedo, 19 anos é uma vida, né? Uma vida. Quer dizer, a outra lei tem 34 anos e ainda com um monte de pendências políticas. Professor, se me permite aqui a parte, a maioria dos processos aí duram por volta de 18, 20 anos. Isso é uma coisa absurda. Processo de interesse do trabalhador, né? É verdade, é verdade. Isso aí, quando é o deputado, ele faz 3 sessões extraordinárias num dia só e resolve tudo. Quando é intestinal, num instantinho. No instante. Então, os temas que estarão em debate são significativos, como a nova lei de anistia, né, que é um imperativo, na realidade é um imperativo de justiça e rememoração das leis de anistias, né, no caso. E sobre o primeiro, tenho a registrar que o velho imperativo de justiça, que deveria ser amplo, geral e restrito, deixa muito a desejar, traduzindo em anistias falhas, pois não atingem suas plenitudes. E quando ele fala de anistia falha, quando eles falam isso, é exatamente quando eu sempre cito aqui o nosso querido Barbosa Lima Sobrinho, né? Uma anistia mal feita, ela penaliza o trabalhador 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. No segundo tema aqui, rememoração das leis de anistias, nós temos a destacar as audiências de anistiados da Lei 8878/94, que apresentaram o modus faciendi de recepção dos mesmos. Que seriam o que isso? Os registros nos anais da Cianistia. E para a surpresa geral dos envolvidos, não traduzindo a realidade, o modus operandi, explico. Representante da empresa informou que o Instituto de Readmissão se aplica à Lei 8878/94, mas todos os anistiados retornados foram admitidos, traduzindo o Instituto de Admissão e não o Instituto de
readmissão. Claríssimo descumprimento da lei e sua normativa MPOG/SRH-ON número 04 de 2008, ainda não corrigido. Causa a espécie a não participação no evento de representantes da SEI, que é a Comissão Especial Interministerial. Lembrando da Lei 8878/94, ainda tem demitidos carecendo de anistia. Aí a equipe comenta aqui o seguinte: esperamos ter contribuído e exposto de forma sucinta o descaso como são tratados os anistiados. No caso aqui, após o deferimento das suas anistias. Atenciosamente, aí fala que a equipe de ex-Interbras, demitidos em janeiro de 91 e anistiados pela Lei 8878/94 em novembro de 2008 e retornado, graças a Deus, em outubro de 2009, ainda peleando por direitos. Então, é importante que, falta só um minutinho, então eu queria comentar aqui também sobre anistiados políticos são isentos de imposto de renda sobre verbas indenizatórias, quer dizer, essas verbas não seriam verbas fruto de nenhum lucro, de nada, e sim fruto de um passado tenebroso, cruel, sofrido, mas vai ficar para o próximo programa. Então, eu vou falar sobre os anistiados políticos e sobre a isenção do imposto de renda sobre essas verbas indenizatórias. Então, fica lá para o próximo programa, não é que será, hoje é dia 3, então será dia 10 do 10 de 2013, nós falaremos sobre esse assunto aqui. Então, muito obrigado a todos e que todos possam ter resistência. Quem acredita sempre alcança. Isso eu nunca vou esquecer. Tá certo, DJ? Quem acredita sempre alcança. Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Anistiandos e Anistiados em Ação. Aqui na Rádio Petroleira, Questão de Soberania. Sou o Nato Canal, com apoio técnico do Castelinho DJ. Estaremos de volta na primeira terça-feira do mês de outubro, aqui na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Aqui música, informação e prestação de serviços. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá. Rádio Petroleira, a voz do Sindicato RJ, apresentou programa Anistiandos e Anistiados em Ação.